Bom, aqui em São Paulo, mais um dia de forte calor na capital paulista, provocando chuvas que deixaram a cidade em estado de atenção na tarde dessa segunda-feira. A gente chama a repórter Letícia Miyamoto. Ô Letícia, quanto durou esse risco de alagamento? Os bombeiros atenderam a ocorrências aqui na capital? Oi, Tiago. O alerta do Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo durou cerca de 2 horas. Começou por volta das 3 horas da tarde e teve fim às 5 horas da tarde. Mais uma vez, boa noite para você e para todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. Os maiores acumulados da chuva foram registrados na região da Vila Maria, na zona norte da capital paulista, que registrou aí cerca de 62 milímetros de chuva, seguido por Campo Limpo, na zona sul, com 21 milímetros. Até às 5 horas e 25 minutos, que foi a última notificação do Corpo de Bombeiros, o órgão já tinha registrado pelo menos 25 chamados para quedas de árvores, isso considerando a região metropolitana de São Paulo. Vale a gente destacar também, Tiago, que o INMET fez um aviso, divulgou alertas sobre perigo para essas chuvas intensas até pelo menos esta terça-feira, portanto, até amanhã. Só ficam de fora, isso vale para todo o país, só ficam de fora alguns estados, como por exemplo o Acre, Alagoas e Sergipe. Mas também, apesar desses avisos relacionados às fortes chuvas, a onda de calor permanece também em todo o país. Deve afetar principalmente os estados do Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Essas altas temperaturas permanecem até pelo menos quarta-feira. Depois, a expectativa é de que haja uma mudança brusca em algumas capitais dos estados que foram mais atingidos por essas fortes, por essa onda de calor, nos últimos dias. Principalmente essa mudança deve acontecer no sul e no sudeste do país. Na cidade de São Paulo, por exemplo, até sexta-feira os termômetros devem ficar acima dos 33 graus. Já no sábado deve ter uma redução bastante significativa, aí com mínima de 16 graus e máxima de 19. E apesar da chegada dessas temperaturas mais baixas, a gente costuma perceber que as chuvas vêm acompanhada quando está um forte calor, normalmente ali no fim do dia, no início da tarde, mas não é o que vai acontecer nos próximos dias, porque apesar da chegada dessas temperaturas mais amenas, como eu disse, citando o exemplo da cidade de São Paulo, ainda assim a expectativa é de que a chuva permaneça pelo menos até o fim do fim de semana. Também há um alerta para o litoral norte do estado de São Paulo em relação a essa chuva. Tiago. E Letícia, por causa da chuva da tarde de hoje, os bombeiros tiveram que interromper as buscas por um homem que foi arrastado pela enxurrada. Isso foi na zona leste da cidade e na mesma região uma idosa entrou nessa lista de vítimas que foram registradas pela Defesa Civil. Quais são as últimas informações? Exatamente, Tiago. As fortes chuvas que atingiram a cidade de São Paulo no fim do domingo, portanto, de ontem, causaram impactos, estragos, principalmente na zona leste da capital paulista. Como você citou, foram registradas 2 ocorrências principais, essa idosa de 75 anos e o homem que segue ainda desaparecido. A mulher de 75 anos, ela foi resgatada sem vida na região de São Miguel Paulista. De acordo com relatos ali de moradores da região, ela estava sozinha na residência quando eles perceberam que a enxurrada chegou de forma muito rápida. Então esses moradores, os vizinhos entraram na residência da senhora, da idosa, mas infelizmente ela já estava sem vida. O Corpo de Bombeiros também faz buscas em relação ao homem que foi arrastado pela enxurrada por volta das 6h30 da tarde. Isso aconteceu na região de Itaim Paulista, também na zona leste. Com essa morte da idosa, como eu disse, o homem que está desaparecido ainda não tem nenhuma nova informação sobre ele, mas até agora o estado de São Paulo já registra pelo menos 18 mortes em 2024 relacionadas aí a ocorrências de chuvas. No ano passado todo foram 98 registros. Tiago. Cenário triste, muito conhecido infelizmente por todos nós aqui de São Paulo. Letícia Miyamoto nos atualizou. Até mais tarde.